Olá e muito bem-vinda ao podcast Feminino em Foco. Eu sou a Nádia Pereira Gonçalves, cientista, autora, terapeuta, coach de líderes femininas e mentora de mulheres que querem criar ou expandir um negócio com base na sua essência. Este podcast é para todas as mulheres que são multidimensionais, que estão aqui para trazer transformação ao mundo com todos os seus talentos e paixões e querem viver o seu propósito com confiança, em liberdade e autenticidade. Quero convidar-te a embarcares comigo numa viagem de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e de liderança no feminino. Quero que saibas que podes ser quem tu quiseres ser e que podes abraçar todas as versões de ti. Podes ser a empresária, a coach, a espiritual, a aventureira, a lover ou a queen. É quando tu assumes todos os teus arquétipos, toda a tua energia feminina, que transformas na verdadeira líder da tua vida. Ao longo dos episódios, vou trazer-te as minhas histórias, reflexões, aprendizagens e pessoas inspiradoras para que possas ativar a tua energia feminina na vida e no negócio, através de um alinhamento entre mente, corpo e alma. Quero muito que possas usar todas as ferramentas e insights para conectares com o teu magnetismo e manifestares a realidade dos teus sonhos na tua vida e no teu negócio. Pronta para espalhar magia? Bem-vindas a mais um episódio do Feminino em Foco, o nosso quinto episódio, aqui depois de algum tempo em silêncio. E hoje temos a nossa primeira convidada internacional no Feminino em Foco. Um prazer receber a Laura. A Laura é brasileira, bióloga, adora viajar e é apaixonada por autoconhecimento. Começou a viajar e não quis mais parar. Já morou em 6 países, já visitou quase 40 países, trocou uma carreira corporativa para viver uma vida mais autêntica, explorando os 7 cantos do mundo. Encontrou nas viagens o seu verdadeiro propósito e no Human Design a sua vocação. A missão da Laura é ajudar mais pessoas a despertarem a sua consciência para a sua verdadeira essência, para que possam viver com mais verdade, propósito e autenticidade. Portanto, uma mulher multidimensional. A Laura vem aqui hoje ao podcast para nos explicar o impacto que conhecer o perfil do Human Design tem na forma como construímos a nossa marca pessoal, lideramos o nosso negócio e, obviamente, na forma como nos podemos conhecer melhor. Muito bem-vinda, Laura. Muito obrigada, Nádia, querida. Muito obrigada. Uma grande honra estar aqui nesse podcast. Estou muito feliz, muito animada para compartilhar um pouquinho das minhas vivências e do aprendizado com Human Design, que é uma ferramenta muito maravilhosa, muito incrível, que me conquistou. De nada, o prazer é meu em receber-te. Tenho a certeza que este episódio vai ser um verdadeiro sucesso, porque é mesmo super, super interessante. Então, começa aqui por nos contar um bocadinho quem é que é a Laura, como é que foi isto, de largar uma carreira no corporativo e virar a vida do avesso, e como é que depois o Human Design entrou na tua vida? Eu sou uma especialista em virar minha vida do avesso. É, pois bem, eu tenho 36 anos atualmente, eu sou nascida e criada em São Paulo, grande selva de pedra, e me formei em biologia. Essa, digamos que é a minha apresentação mais formal, né? Uhum. Mas na prática eu me defino mais como uma viajante, uma exploradora, uma inquieta. Eu tenho essa sede incontrolável por experimentar o novo, viajar, ter liberdade, né? E buscar ter uma vida autêntica. Mas eu não sempre tive essa clareza toda, né? Eu, desde adolescente, o que eu sempre quis era fazer um intercâmbio. Eu tinha muita fascinação pela ideia de fazer um intercâmbio. E eu pude realizar esse sonho aos 21 anos, quando eu fui aos Estados Unidos e trabalhei na Disney, e depois aos 23, quando eu vivi e fiz um estágio no Porto, em Portugal. Uhum. Inclusive, né, foi assim, foi o Porto que nos conectou, né? Porque uma amiga em comum nos colocou em contato, né? E aí eu virei pet sitter do Diminho. Saudades do Diminho. E, e depois desse segundo intercâmbio em Portugal, eu fiz o meu primeiro mochilão, né? A viagem nesse estilo mochilão, que foi na Europa. E foi aí que o bichinho da viagem me picou.
E eu, sabe, assim, me deu uma coisa assim, uau, que incrível é isso, né? Essa liberdade de poder conhecer vários lugares e vários países e línguas diferentes. Mas ao voltar ao Brasil, eu decidi que eu precisava conseguir um emprego numa grande empresa, né? Essa era meio que a minha crença, né? Eu acreditava que era isso, era o normal, o correto, né? Uhum, Era o que eu uhum. e todos devíamos fazer. Era a definição de sucesso, não E é? claro, aquela ideia de você seguir o trilho, né? Onde Uhum, você foi colocada. Então eu estava assim, totalmente inconsciente, né? No escuro total do meu ser, né? Ali com as minhas próprias sombras. Então, apesar de eu ter tido aquele lampejo, né, do que eram as viagens, e eu me sentia assim, uau, que coisa incrível, eu sabia que eu precisava voltar e sabia, eu acreditava que eu precisava seguir aquela carreira, né, aquele caminho que já tinha sido desenhado para mim. uhum, Pois eu não fazia muita ideia, né? Eu não conseguia projetar minha vida muito à frente. Eu não me via tendo aquela vida que a maioria das pessoas ao meu redor tinha ou desejava ter, né? De crescer cada vez mais na carreira e, sei lá, enfim, aquele padrão de vida, casar, ter filhos, aquela coisa, né? Mas querendo ou não, eu estava naquele caminho, né? E aí eu fui criando um certo incômodo, né? Já fazia alguns anos que eu estava numa grande multinacional e eu fui percebendo que aquele caminho talvez não fosse para mim. Eu tinha várias crises existenciais, eu tinha várias, assim, eu não me sentia encaixada, não me sentia pertencente àquilo. Eu estava assim, totalmente perdida, um peixinho fora d'água ali. E por ter feito aquela grande viagem, né, ali depois do meu primeiro intercâmbio, nas minhas férias, enquanto eu tinha um emprego assim mais formal, eu comecei a fazer viagens nesse uhum, mesmo estilo que eu gostei muito, né, de uma mochila nas costas, ali pela América do Sul. Também foram outras viagens absolutamente incríveis, muito assim expansoras de consciência, sabe? Eu me conectei com naturezas muito diferentes, com viajantes vivendo estilos de vida diferentes, viajando o mundo. Eu falava assim, gente, tem pessoas que estão viajando o mundo há 1, 2, 3, 4, 5 anos. Como assim, né? Tem pessoas vivendo estilos de vida diferentes. E aí eu comecei a, sabe assim, abrir uhum. umas portinhas assim na minha mente do tipo, olha, é possível talvez ter um estilo de vida diferente desse, né? E engraçado, porque essas pessoas estavam assim, muito felizes, né? Com uma energia muito boa. Eu falava, não é possível. Tem algo mais ali fora, né? Tem algo que não estão me contando aqui. E nessa época, que é 2014, nasceu meu filho, o blog de viagens Sete Cantos do Mundo, que é o meu grande projeto do coração. Eu tenho Uhum, um carinho por ele como se fosse meu filho. E Sete é uma brincadeira com o meu sobrenome, né? uhum, Meu último nome é Sete em italiano, né? Então eu sempre digo que eu quero conhecer os sete cantos do mundo, ao invés dos quatro, né? Como dizem. E aí, em 2015, eu decidi que eu queria viajar ao mundo. Era isso que eu queria fazer. E, tipo assim, né? Sair para viajar com uma passagem só de ida, sem data para voltar. Uma espécie de ano sabático, mas assim, que durasse o tempo que tivesse que durar. uhum, uhum, Hoje, eu sei que isso que eu tive é o que nós, no desenho humano, chamamos de creative urge, que em tradução livre minha, né? Eu chamo em português de urgência criativa. Talvez a maior que eu tive até hoje, né? Que isso é algo que os manifestadores, que é o meu tipo, a gente vai chegar lá, sim. é algo que a gente tem, assim, uma coisa quase visceral, não é uma ideia, não, é uma coisa assim que vem do nada e é uma coisa que te consome por dentro, você simplesmente sabe que você precisa iniciar, você sabe, você precisa ir lá e fazer. Então, para mim, esse desejo, assim, inquietante, incandescente de viajar o mundo, para mim, foi uma creative urge. E aí eu juntei dinheiro por um ano e em 2016, quando eu estava pronta para pedir demissão do meu trabalho e me jogar no mundo, o meu ex-parceiro, né, meu parceiro da época, recebeu uma proposta de trabalho na Dinamarca e me chamou para ir junto. E eu, muito espontânea, impulsiva, aceitei. Então houve aí, né, um pequeno desvio de rota, Uhum. mas isso não me impediu de viajar, né? Só que as coisas foram acontecendo de uma maneira totalmente diferente do Do planejado. que tu tinhas pensado, E sim. aí que
essa é uma das grandes lições, né, que eu aprendi, assim, sobre a vida. Que eu digo assim, não vale a pena planejar muito, porque, com o perdão da expressão, a vida Hum, está cagando para os seus planos. completamente. É, não sei se pode falar palavrão, mas eu falo brincando essa frase, né? Porque realmente eu já meio que desisti de fazer muitos planos, porque a vida sempre dá um jeito de embaralhar tudo, né? E você chega do ponto A ao B por caminhos muito mais Sim. tortuosos, né? E, bom, em paralelo a todas essas mudanças e viagens, eu sempre fui buscando autoconhecimento, né? Para mim sempre foi viajar para dentro e para fora, né? Uhum, uhum, E porque, claro, né, quando você sai da sua zona de conforto, você vai se deparando com muitas sombras, né, com muitas feridas não curadas ali, né, quando você tá muito, acredito eu, né, muito ali na sua zona de conforto, ou como eu gosto de dizer, na merda quentinha, quando tá uhum, muito ali, essas coisas meio que ficam embaixo do tapete, sabe? Assim, acho que você não olha muito. E quando você sai dessa zona de conforto e se expõe a novas situações, novas circunstâncias, eu acredito que você dá um pouco de espaço para isso aparecer. E foi o que aconteceu. Então, foram duas coisas que foram caminhando sempre juntas para mim, né? A questão da viagem, do explorar, do conhecer o novo, e também do viajar para dentro, mergulhar, porque, né, precisava olhar para certas questões. Então, eu fui testando todo tipo de terapia holística, energética que você puder imaginar. Bem linha 3, né? Assim como você. Eu sei que você também é linha 3. Também vamos chegar lá. E aí, na época da pandemia, né, todo mundo foi obrigado a parar, ficar mais quietinha, mais introspectiva. E aí, no ano de 2021, né, ainda era pandemia, eu tava, assim, trabalhando muito a minha energia feminina, que foi também uma parte desse meu processo de cura, né, porque eu tinha minha energia feminina muito suprimida, ainda é algo que eu ainda estou uhum, trabalhando, e a uhum, minha energia masculina muito machucada, muito ferida, né. Então, nesse ano, eu tava, assim, muito trabalhando a minha energia feminina. Então, eu passei cerca de 3 meses praticamente num retiro na casa do meu pai. Meu pai, ele mora numa cidade de praia, né? Então, tava ele, a esposa, os 4 gatinhos. Eu ficava meditando, cuidando do meu corpo, me nutrindo, comendo saudável. Eu fiz curso de Theta Healing, curso de física quântica, consagrei ayahuasca. Enfim, eu tava assim muito mergulhando em mim, sabe? De me uhum, conectar realmente com esse lado muito assim, minha energia feminina mais pura. Foi uma época muito especial, de muito silêncio, muita conexão interna, muita paz. E aí foi nessa vibe que eu conheci uma pessoa meio mística que me falou desse tal de desenho humano. Sabe essas pessoas assim que entram na sua vida pra te falar um negócio e somem? exato. Tipo, Sim, o, um o anjo papel dessa pessoa. mensageiro. Hã? Um anjo mensageiro, não é? É tipo assim, essas pessoas que cujo único papel parecia que era, tipo, vim te trazer essa informação, te apresentar isso aqui. Uhum, Pois é, aí eu assim, fiquei sabendo o que que era, né? Ah, o meu tipo, não sei o quê, minha estratégia, autoridade. Eu não entendi nada, mas assim, eu fiquei fascinada com aquilo. Tipo, eu não entendi nada, mas eu adorei. aham, E eu fiquei muito curiosa. Aí eu comecei a buscar em todos os sites gratuitos, no YouTube, os vídeos do YouTube. Eu não estava entendendo 100% do que estavam falando, porque a linguagem do desenho humano, inicialmente, ela pode ser um pouco estranha. Às vezes você fica tipo, como assim? Não entendi muito bem o que uhum, ela quis uhum, dizer com essa, né? Então você precisa ir, tipo assim, meio que se abrir para receber, né? Então tá, deixa eu só absorver. Com o tempo você vai entendendo melhor o que aquilo quer dizer, e aí chega um momento que você fala, ah, entendi, faz sentido. Então é isso. Eu comecei a estudar e eu não sabia muito bem como, por quê, mas eu sentia, e eu ainda sinto, que de todas as ferramentas que eu conheci, essa era a coisa em que eu precisava realmente focar e levar adiante, sabe? uhum, Aí eu uhum. comecei a bater na porta das pessoas e perguntar: Você tem um minuto para ouvir a palavra do Senhor? Brincadeira. Mas eu fiquei assim, maluca, sabe? Do tipo, as pessoas precisam saber disso, sabe? Uma coisa muito louca. Uhum, O próprio criador, né, o receptor, digamos, né, desse sistema, ele recebeu uma mensagem junto dizendo que era um sistema que a humanidade precisava saber para sua própria evolução, né? Então, eu não sei, sabe? Eu senti essa conexão muito forte com essa ferramenta, até no sentido de falar, assim, talvez
talvez eu deva ser uma das pessoas que deva levar adiante, sabe? Eu senti como uma missão, Uhum, sabe? uhum, uhum, Uma responsabilidade, assim, sabe? Quando, meu Deus, agora que eu sei disso, eu não posso dessaber. uhum. E É guardar impossível, só né? para Agora eu mim, não é? preciso. É como uma responsabilidade que eu sinto de mostrar para mais pessoas, porque isso me transformou tanto, assim, me trouxe tão mais consciência sobre mim e de cuidar da minha energia, de me respeitar, de me alinhar, etc, etc, que eu falo assim, não, não é possível, sabe? As outras pessoas precisam saber disso. Uhum, Então, falando na linguagem do desenho humano, quem sou eu, Laura? Eu sou uma manifestadora esplênica perfil 3/5. Então, isso quer dizer que o meu tipo áurico é do tipo manifestor ou manifestador, dos 5 tipos existentes. A minha autoridade é esplênica, que é relativa ao baço, e uhum. quer dizer que eu devo usar a sabedoria intuitiva do meu baço para tomar decisões. E que o meu perfil é do tipo 3/5 ou aventureira herege, que é um perfil de explorar, buscar coisas diferentes, testar, errar e querer ajudar outras pessoas. É, acho que é isso. Essa sou eu, assim, meio in a nutshell. Que incrível. Desculpa também se eu misturar inglês, muito Ah, inglês no não, meio, porque à os, vontade eu faço o mesmo. os ensinos, os estudos do desenho humano, assim, Sim, são sim, sim. praticamente todos em inglês, né? E eu também, viajando, falo muito inglês, então Sim. às vezes eu misturo. Tem problema e eu acho que aqui a nossa audiência percebe, portanto não há problema algum. E temos imensas coisas em comum, Laura. Eu não sou manifestadora, sou geradora, mas também adoro viajar. Também costumo dizer que tenho o bichinho carpinteiro, que se eu ficar muito tempo sem viajar e sem ir conhecer outro sítio, parece-me que começo a sentir aflita, não sei explicar. E realmente tu foste ao Porto, mas nós não nos conhecemos em Portugal. Nós conhecemos aqui na Dinamarca, em Copenhague. Obrigada, Filipa, por nos, por nos juntar, se nos estiveres a ouvir. E vamos lá mergulhar agora no Human Design. Então, para quem nunca ouviu falar disto, Laura, o que é o Human Design? O Human Design, ele é um sistema que ele foi canalizado por um canadense no ano de 87, ano que eu nasci, inclusive. Esse cara estava numa experiência mística na Espanha e ele recebeu uma mensagem e ele canalizou, né? Ele escreveu esse sistema durante 8 dias, ele ficou escrevendo. E esse sistema, ele é uma síntese, na verdade, uma síntese de vários outros sistemas já conhecidos, né, da humanidade, que são astrologia, I Ching, Cabala, o sistema de chakras e física quântica. Uhum. Então, imagina tudo isso misturado, Uau! faz aí uma grande salada, é o Human Design. Então, ele é uma espécie de manual de instruções personalizado, que mostra como que você, o seu corpo, a sua energia funcionam. Ele diz que cada ser humano foi desenhado de uma forma muito específica, justamente para você viver determinadas experiências nessa vida e explorar determinadas potencialidades. Então, a partir dos seus dados de nascimento, né, que são local, data e hora, Uhum. a gente gera o que a gente chama de corpo gráfico ou body graph, que é uma Uhum. espécie de mapa que mostra como que você foi desenhado, né? E como que essa energia está atuando dentro do seu corpo. Então, se você entrar nos sites gratuitos, depois eu posso deixar Sim, recomendado algum para você, né, para o sim. pessoal que está escutando a gente E poder gerar o gráfico. deixamos depois nas notas do podcast os Uhum. links. Você pode gerar gratuitamente. E aí você vai ver que depois de inserir os seus dados, você vai ver um esquema de um corpo com 9 formas geométricas, que são os 9 centros de energia, que são muito semelhantes os 7 chakras, né? Disse que no desenho humano Uhum. nós evoluímos de um ser de 7 centros para um ser de 9 centros. E cada centro é responsável por um tema na nossa vida e também se relaciona com um conjunto de órgãos, né, no nosso corpo físico. Você quer que eu fale assim cada centro rapidamente? É só assim, resumindo, sim, sim, sim. Tá. Então são 9 centros, começando de baixo para cima, né? Então o centro raiz, que é o centro mais ali embaixo do nosso corpo, né, na região do períneo, é um centro de pressão para sobrevivência. Então está relacionado ao corpo, estresse, adrenalina, preocupação, sobrevivência, sentir-se aterrada, protegida.
O centro sacral, que está aqui na região dos órgãos genitais, Uhum. é um centro de energia criativa, energia sexual, energia vital, energia realmente para atuar, para fazer, para criar. O centro esplênico, que é o centro relativo ao órgão baço, que está relacionado à intuição, instinto, medo, bem-estar, saúde, relação com o tempo. O centro do plexo solar, que está relacionado às emoções, paixões, desejos, humor, sensualidade. O centro do ego ou coração, que Uhum. é o centro de motivação, força de vontade, relação com bens materiais. O centro Uhum. G, que dá o sentido de si mesma, de direção, de amor, né? Essa ideia de quem sou eu, para onde eu estou indo na vida. O centro da garganta, que é o centro de manifestação, expressão e comunicação. O centro Ajna, responsável pelas opiniões, julgamentos, pontos de vista, crenças, cognição, pensamento lógico. E o centro da cabeça, ou coroa, que é inspiração, dúvidas, perguntas, confusão. E esse também é um centro de pressão, assim como a raiz, né? Então a gente recebe Uhum. pressão de cima e Uhum. de baixo, e aqui a pressão seria pressão para responder às grandes perguntas da humanidade, né? Quem sou eu? O Uhum. que faço aqui? Uhum. É mais Então conectado com esses a seriam espiritualidade, não é? O da esta, é, sim. Então é muito parecido mesmo com o sistema dos chakras, mas tem dois adicionais. é como eles acreditam que alguns dos centros, por exemplo, desculpa, os dos chakras, por exemplo, o chakra do coração, ele foi dividido em dois, o centro G e o centro Hum, do ego. ok. O centro do plexo solar seria? Não sei bem a origem dos chakras, mas acho que é isso. Teria sido dividido em dois também. O plexo solar per se e E o o esplênico? esplênico. Eu fico apontando pro lado porque Sim. porque o baço, né, tá aqui Sim. e o plexo solar, se você olhar o seu gráfico, o body graph, você vai ver que eles são formas geométricas que estão uma de um lado e uma do outro do corpo, né? E aí, assim, né, justamente porque o desenho humano envolve a física quântica, ele trabalha dentro de um espectro de potencialidades, né? Então, tudo no seu desenho tem um potencial para ser. Pode ser luz ou pode ser sombra, né? Depende de como essas características estão sendo trabalhadas, o quão consciente você está dessas potencialidades, do seu nível, muito importante, o seu nível de condicionamento, né? Uhum. Porque nós somos condicionados, né, pela nossa família, pela sociedade, pelas várias crenças, né, que nós vamos adicionando. E é muito interessante, se você observar crianças, eles estão sendo eles ali estão vivendo cada tipo, né? O seu desenho de maneira muito pura, Uhum. né? Isso é a família, é um monte de coisa, né? Escola, sociedade que vai Moldar. inserindo essas camadas, né? De condicionamento, né? De não pode fazer isso, isso aqui tá errado. Não, você tá sendo too much, você tá sendo muito, não, você tá. Uhum. Uhum. Enfim, né? E vai te moldando e fazendo Uhum. todo mundo ficar igual, né? Você tem que entrar naquela forma. E não é assim que funciona, né? O desenho humano acredita que todo mundo veio com essa configuração única e que não existe bom nem ruim. Isso também é importante pontuar, que não é, não existe desenho bom, desenho ruim, né? Claro. Cada alma, né? A sua alma escolheu vir com esse desenho, com essa configuração, para viver isso que veio viver aqui, né? Uhum. Então é como Uhum. se fosse aprender sobre o desenho, o seu desenho, é como se fosse uma revelação do tipo tirar realmente um véu de falar, olha aqui, depois de todos esses condicionamentos, isso aqui é você. Uhum. E eu posso falar assim que essa sensação de se sentir você mesma, assim, de falar, uau, é verdade, sabe? Essa aqui sou eu, nossa, assim, na mais pura Uhum. essência. Isso é uma sensação incrível, assim, que não tem preço. E eu nunca tinha sentido isso tão forte, sabe? Como eu sinto fazendo, seguindo os aprendizados, né? De como cuidar da minha energia e como eu funciono. É muito doido e muito legal. Uhum. Muito fixe. Uhum. Sim, não, é incrível quando nos permitimos despir os filtros e abraçar a nossa vulnerabilidade e realmente mostrarmos todas as nossas faces, e por isso é que eu gosto muito também da expressão de sermos mulheres multidimensionais, porque é absolutamente normal nós gostarmos de muitas coisas e temos diferentes tipos de energia, não é? Energia feminina em nós, diferentes tipos de arquétipos, e é ok mostrarmos todos eles, sem termos que esconder partes de quem nós somos. Super interessante, Laura. Então já falaste aqui
Posso trazer Sim, mais sim, um claro, ponto claro. interessante? Que quem for gerar ali o gráfico pela primeira vez vai reparar que tem duas colunas, né, ao Sim, lado do verdade. corpo gráfico. E aí você pode ver que ali tem uma coisa semelhante à astrologia, né? Porque você vai ver vários símbolos dos planetas, né? Então você vai ver ali o Uhum, Sol, a uhum, Lua, Mercúrio, Vênus, não sei o quê. Só que a diferença da astrologia, o desenho humano, ele tem uma segunda coluna, né? Então tem uma na direita que normalmente está sendo chamada de personalidade, e na esquerda normalmente é chamado de design uhum, ou desenho. E sim, aí, porque no desenho humano, acredita-se que. Porque o que que é o seu desenho ou o seu mapa astral na astrologia? É como se fosse uma foto do céu no momento que você nasceu, certo? Então, os planetas estavam uhum, em determinados lugares e aí eles estão ativando determinados pontos no seu mapa, né? Ou no seu desenho. Só que no desenho humano também se calcula cerca de 3 meses antes do seu nascimento. ok. Porque é quando acredita-se que a alma entra no corpo e você ganha consciência. Então, também é feita uma segunda fotografia do céu, né? Na verdade, primeira, né? Primeiro essa, depois no seu nascimento. E aí, esses 3 meses anteriores, que é o chamado design, da coluna esquerda, são as ativações do seu lado inconsciente. Então, são características presentes em você, mas que são inconscientes. E o que está do lado direito, que é chamado de personalidade, são as características conscientes, né? Que é Uhum, realmente referente ao seu nascimento. Então, isso é uma diferença importante em relação à astrologia, né? Quando você vê assim os planetas, ok. você pode pensar, nossa, é astrologia. Tem muito da astrologia também. Sim. Olha, isso é super É, interessante, porque a nossa mente inconsciente é uma grande percentagem. Então é uma boa forma sim, também de conseguirmos aceder a esse bocadinho, que não é sempre fácil, e de nos conhecermos melhor. Olha, não sabia, não fazia a mínima ideia. Obrigada pela partilha. Ok, então. vou beber uma aguinha só um pouquinho. É, força. Já falaste aqui, Laura, que tu és manifestadora. Eu sou geradora, portanto já fomos aqui abrindo um bocadinho o livro para os diferentes perfis. Queres agora contar o que é que isto significa? O que é isto de ser manifestadora, ser geradora e quais são os outros perfis no Human Design? Claro que isto eu sei que Certo. podemos falar aqui para sempre, vamos só falar do principal, É, claro, isso que aqui é é assunto muito. para uma Sim. vida inteira. São, existem 5 tipos energéticos dentro do desenho humano. Na verdade, são várias subcategorias, né? São várias. Então, existe o tipo áurico, existe o perfil, existem várias outras classificações, mas o principal, por onde a gente começa, é para entender o seu tipo áurico, né? A Uhum, aura é esse campo eletromagnético, né, que está ao nosso redor, porque tudo é vibração, tudo é energia, então a gente está sempre interagindo, a nossa aura interage com a aura de outras pessoas antes do que a gente realmente diz. possa interagir, né, de É. forma verbal. Então, assim, esse campo eletromagnético ao nosso redor. Então, existem 5 tipos áuricos. O primeiro, não existe primeiro, segundo, mas Sim, sim. vamos começar então pelos geradores, que é o seu tipo, Uhum, que é o tipo mais presente, né? Então, 70% das pessoas, da população mundial, tem a aura do tipo gerador. E o tipo gerador pode ser subdividido em gerador puro, entre aspas, ou gerador manifestante. Então, seria mais ou menos 35 e 35%. uhum. Você é do tipo geradora pura, né? Boa. Entre aspas, pura. A aura do gerador é uma aura aberta e envelopante. Então, é uma aura muito magnética, que está sempre atraindo coisas, situações. É uma aura que está sempre realmente chamando. Os geradores são pessoas normalmente muito, muito gostosas de estar perto, assim. É uma pessoa que chama, sabe? Você tem vontade, né, de estar perto dessa pessoa. Tem essa aura aberta, convidativa. Uhum, Depois a gente vai para o segundo tipo, no caso o terceiro, né? Gerador manifestante, 35%. Aí 20% da população tem a aura projetora, que é uma aura mais focada, mais penetrante, mais absorvente. Então, os projetores, eles
eles te leem muito bem, eles conseguem se focar muito num projeto, numa tarefa, eles conseguem, eles penetram no seu campo, eles conseguem absorver informação, eles são muito focados. É, Aí entramos no meu tipo, que é o tipo manifestador, que é cerca de 8 a 9% da população mundial, que é uma aura seletiva, fechada ou repelente. Algumas pessoas não gostam muito de usar o termo repelente, Uhum, porque uhum. pode parecer que é como se, nossa, ninguém quer estar perto de mim, Sim, então, sim. e não é bem nesse sentido. É só porque a nossa aura, a gente fica mais fechado mesmo na nossa própria energia, porque nós somos seres muito independentes. E a gente está aqui para realmente iniciar coisas, ir na frente. Então, a parte do repelente é mais no sentido de tirar do caminho quem não tem nada a ver com a história, quem não está vindo junto, quem não faz parte da tribo, quem não realmente pessoa que não está aqui para realmente vir junto na minha ideia, né? Então, é mais nesse sentido de selecionar as pessoas que, Estão à tua que eu vou volta. liderar, digamos Sim, assim, sim. nesse sentido. E o tipo mais raro é o tipo refletor, que são cerca de 1% da população, que elas têm uma aura resistente e de amostragem. Porque os refletores têm todos os centros, eu não falei disso, né, anteriormente, todos os centros abertos ou Uhum. indefinidos. Então, são pessoas que estão o tempo todo absorvendo energia dos Sim, outros, do sim, sim. ambiente. Então, elas têm uma aura de amostragem, porque eles estão o tempo todo pegando amostras. Então, se um refletor, ele é como se fosse o termômetro daquele ambiente. Se o refletor está se sentindo bem, quer dizer que a energia naquele lugar está tudo bem. Se ele não está bem, quer dizer que aquele lugar está com alguma dinâmica, alguma coisa ali que não tá boa. Aliás, eu acho que seria importante, né, falar a questão dos Os centros. centros, sim, sim. O que é que Porque eu significa? percebi que eu pulei, porque o que acontece? Esses 9 centros, eles podem estar pintados ou coloridos, Uhum, que é quando a gente fala que eles são definidos ou fechados, ou uhum. eles podem estar em branco, que é quando nós dizemos que eles são indefinidos ou abertos. E, mais uma vez, né, ser definido ou indefinido não tem nada a ver com bom ou ruim, não existe isso, né? Significa somente que a energia está ou não disponível de forma consistente. Então, agora trazendo isso para os tipos áuricos, né? Por definição. Então, os geradores e geradores manifestantes sempre vão ter o centro sacral definido. Vocês são seres com muita energia disponível. Vocês é como se tivesse um posto de gasolina Uhum. sempre com combustível ali disponível. Qualquer hora que vocês precisarem, tá lá. E vocês precisam realmente gastar essa energia para se sentir bem, para sentir satisfação, para chegar no fim do dia e falar: "Ah, agora eu posso descansar, gastei a minha energia." E no dia seguinte, tendo uma noite de sono adequada, você vai acordar e está renovada, né? E diferente dos seres não sacrais, né? Como os demais, Uhum. projetores, manifestadores e refletores, né? Então, nós precisamos de mais descanso, nós precisamos ir para a cama antes de estar cansado. Então, assim, a nossa dinâmica é muito diferente. E a definição, então, por exemplo, dos manifestadores é a gente não ter o centro sacral Uhum. definido e ter uma conexão de um dos centros motores com a garganta. A definição dos refletores, como eu falei, né, ter todos os centros em branco. Uhum. E, e os projetores é como se fosse um manifestador, só que sem a conexão com a garganta. Então, Ah, tem o centro sacral em aberto, mas falta uma conexão com a garganta. Pode ter a garganta definida, mas não é de um centro motor. Enfim, ok. essa tecnicidades, tecnicalidades, deixa para lá. O importante é entender mais ou menos a dinâmica desses tipos áuricos, né? Então, pensa assim, se nós fôssemos construir o mundo, o manifestador é aquela pessoa que vai na frente, inicia, fala, chega com a ideia, iniciou uma ideia, falou, eu vou construir um mundo. Eu tive Uhum. a ideia de construir um mundo.
Aí, os geradores são aquelas pessoas que realmente vão trazer a energia para construir o mundo. Os projetores são aquelas pessoas que vão estar ali meio que de cima, guiando, falando, vai por aqui, vai por ali, o caminho é esse, ó, eu tenho um sistema melhor, talvez se você fizer isso, a energia vai ser poupada. Enfim, os projetores têm muita essa energia de melhorar sistemas e tal. Os geradores manifestantes são aqueles que vão pegar o que já foi criado e inovar e fazer mais eficiente, mais rápido. Os geradores manifestantes têm ainda mais energia do que os geradores puros. E os refletores são o mestre sábio que está ali, só Observar. observando tudo, observando e meio que sentindo, tá tudo certo, tá correto. Sim. Não, não, peraí, não tá legal, vamos recalcular. Né? Então seria mais ou menos esses papéis, assim, é, de cada um. Eu não sei se você quer que eu entre na Não, questão do. deixa-me só A gente perguntar pode. aqui uma coisa para fazermos Claro, um claro. exemplo. Por exemplo, eu estava aqui a olhar para o meu gráfico, está aqui no meu telefone, e aqui, o centro que está aqui na cabeça, que é um triângulo, está a branco. Então, isto o que é que quer dizer em termos simples? Que é um centro indefinido, mas o que é que isto significa? Quer dizer que eu que sou mais influenciada? O que é que mostra? Boa, boa pergunta. A gente diz assim que quando o centro ele está em branco, ele não tem aquela energia daquele tema específico atuando de forma consistente. Então, por exemplo, o centro da coroa, que é o centro de inspiração, de ideias, de pressão para responder nessas grandes perguntas, eu também tenho esse centro aberto. Ele quer dizer que essa inspiração ela não vem de forma consistente. Uhum. Então, a gente está o tempo todo capturando, né? Porque quando o centro está em branco, a gente está absorvendo energia das outras pessoas. É como se ele estivesse na polaridade feminina, né? Pensando em energia masculina e feminina Sim, como polaridade, não como gênero, sim, sim, sim. mas é como se estivesse na polaridade feminina. Tudo que está em branco no seu desenho, entenda que você está aqui para receber, aprender. E tudo que está colorido é aquilo que está na polaridade masculina. Você está aqui para doar. Isso Uhum. já tem dentro de você. Você tem disponível, por exemplo, essa energia do sacral, essa energia de fazer, a energia eu vi também que você tem o centro G da identidade definido. Então, você sabe muito bem quem é você, essa noção de amor próprio, de para onde que eu estou indo. Isso já tem, atua de uma maneira mais fixa em você, né? Uhum. É provável que isso não mude ao longo da sua vida. E, por exemplo, se você se relaciona com alguém na sua vida pessoal que, por exemplo, não tem esse centro G definido, pode ser que essa pessoa, sozinha, ela fique meio perdida e assim, não sei muito bem que eu sou, quem eu sou, o que que eu faço. Mas quando ela está com você, ela absorve essa energia de você e ela passa a encontrar o sentido de si mesma, de identidade, entendeu? Então, ao mesmo tempo, o centro sacral, você tem definido e eu não. Se eu, na sua presença, eu tô aqui, mesmo online, eu sinto essa coisa de, nossa, sabe, essa energia, ai, que gostoso, né? Quero fazer, quero. Eu sinto isso, né? Uhum. Então, a gente sempre está trocando, né, com as pessoas à nossa volta. Então, rola essa dinâmica de pegar emprestada energia e, né, nos seus centros, quando você tem o centro em branco, você pega emprestada a energia do outro. A questão é, você pode amplificar essa energia, porque o seu centro, ele atua de forma inconsistente. Então, você pode amplificar muito. Então, voltando à coroa, quem tem a coroa, o centro da coroa aberto, e eu me identifico porque eu também tenho, a gente tem assim 1 milhão de ideias por segundo, assim, é como se o tempo todo tava em inspiração, e você fica assim, eu não sei o que que eu quero. Nossa, é muita ideia, muita ideia, muita ideia. Porque a gente Uhum. está o tempo todo amplificando, ainda mais num dia de hoje, redes sociais, o tempo todo você abre Instagram e não sei o que, e tem muita informação, é muita ideia, muita inspiração. Então, e a gente está amplificando isso. E Uhum. o que pode acontecer também nesses centros em branco é a gente ser condicionado, né? Porque a gente pega a energia do outro e entende que essa energia é nossa, né? Uhum. Então, por exemplo, se você tem, né, o centro do plexo solar em branco, eu Uhum. também, que é o centro das emoções. É. Se você tá, o nosso estado natural é um de tranquilidade. A gente só vai realmente ter
uma reação emocional se algo acontecer, né? Mas se nada acontecer, o nosso estado natural é de tranquilidade. Agora, se você está na presença de uma pessoa que tem esse centro definido, e essa pessoa sofre ondas emocionais, passa por ondas emocionais, uma hora ela tá super animada, feliz, na outra ela tá muito deprimida e triste e melancólica. Você vai absorver essa energia dessa pessoa, energia emocional, e vai amplificar. Então, se aquela pessoa está sentindo uma raiva nível 5, você pode ser que sinta uma raiva nível 8, entendeu? Só que Uhum, a grande sabedoria dos centros em branco está em a gente aprender o que que é nosso e o que que uhum, é do outro, uhum. entendeu? Então, se eu tenho o centro emocional definido, eu tô com as minhas próprias ondas emocionais, que já são desafiadoras o suficiente, e tudo certo. Só que se eu tenho esse centro em branco, eu tô sentindo a emoção do outro. Então, a gente até fala que nós somos empatas emocionais, né? Quem tem esse Uhum. centro em branco, porque a gente consegue, de fato, sentir as emoções dos outros. Então, essa é, assim, né, mais ou menos em linhas gerais, a relação dos centros em branco e dos centros definidos. Ok. E para, por exemplo, pessoas que têm esse centro em branco e que se queiram proteger de não absorver demasiada energia de outras pessoas, há alguma coisa que se possa fazer para limpar a energia ou para nos protegermos? Eu acredito que muita autoobservação, né? Eu acho que sempre muita presença nisso, qualquer aliado, né, de seu, assim, que de seu gosto, acho que vale. Pode ser meditação, pode ser respiração consciente, pode ser qualquer prática que te Uhum. traga realmente de volta para sua própria Exato, energia, né? exato. De volta E ao você centro. sentir o que está acontecendo no seu corpo, porque o nosso corpo ele fala, ele está o tempo todo falando. E é no nosso corpo, em lugares diferentes, que estão a nossa inteligência maior, né? Conectada com a inteligência maior do universo. Sim. A gente acredita, né, que a mente é o lugar realmente responsável pela tomada de decisões e que tudo tem que ser processado de maneira lógica. Realmente, a mente é um órgão fantástico para processamento lógico de ideias, de teorias, de pensamento lógico cognitivo, mas para você entender, tomar decisões e entender o que está acontecendo no nível mais energético, a mente Uhum. não é o Boa. melhor lugar, entendeu? Boa. Para você entender. E eu acho que tem muito de energia feminina nisso, sabe? De Sim, sem você. dúvida. Eu acho que isso quando você conecta muito com o feminino. Eu acho que as mulheres também são mais, tão mais, talvez mais conscientes, não sei, mais tem essa. Não sei se é algo da mulher, mas eu sinto que a gente tem talvez uma facilidade, talvez também porque nós já somos cíclicas, né? Nós já somos naturalmente cíclicas, nós temos uma oscilação natural já, que isso está totalmente conectado com a natureza também, né? Com os ciclos Com a do lua. universo, né? Tudo é cíclico. Sim, sim, sim. E Então, temos eu maior, se acho, calhar, capacidade para conectar à nossa intuição. Aqui, quando falamos no sim. sacral, não é? Em autoridade sacral, também está muito relacionado com isso, de intuição e de sabermos ouvir e reconhecer o que é que a nossa intuição nos diz. É, a sua autoridade, a autoridade, né, para quem não sabe, a maneira como nós tomamos a decisão, na nossa decisão. Então, cada pessoa vai ter, são 7 tipos de autoridade no total, e cada pessoa vai ter no seu corpo um lugar para focar, né, para escutar, para poder saber aonde, como tomar decisões, né? Então, no seu caso, a sua autoridade é sacral, você tem o centro sacral definido por ser geradora, então você precisa escutar muito o seu corpo. O seu corpo fala muito, principalmente na região assim do abdômen, né? Questão Uhum. de É o gut qualquer feeling, não é? sensação. Exatamente, é o gut feeling, isso mesmo. É o famoso gut feelings e qualquer coisa que você sentir de sensações de calafrio, calor, excitação, o corpo vibrar, né? Isso tudo é o seu corpo falando. E a gente fala assim, né? Que se não for um sim de corpo inteiro, é Hum? um não. Não. Sim. Eu adoro essa frase, assim. E eu tenho um irmão que tem autoridade sacral, e a gente troca bastante sobre isso, e ele, eu vejo ele vibrar, sabe? Eu vejo ele, assim, se acender. É realmente, ele diz, assim, que ele sente no corpo dele algo se acendendo, e ele até projeta o corpo para frente
né? Uhum, Você uhum, pode me dizer também se isso acontece quando você sente que algo é para você, né? uhum. Então, acho que principalmente quem tem autoridade sacral consulta muito o que o corpo tá dizendo, né? Assim, e só a título de curiosidade, eu tenho outra autoridade, minha autoridade é esplênica, Sim. então a minha autoridade também é muito intuitiva, mas não funciona da mesma forma que é o sacral, né? Porque eu, por definição, não tenho o sacral definido. E a minha autoridade é assim, ela é muito no momento presente. É como se fosse uma vozinha que fala no meu ouvido muito rápido, muito sutil. É uma informação assim que vem e vai embora. E é isso. E ela é muito mais conectada com o não, com tipo, para, isso aqui não é bom, do que com o sim. É a minha maneira de entender que o Uhum. sacral, ele é mais o sim, tipo, o seu corpo vai falar sim. E, e eu entendo que a autoridade esplênica, pelo menos pra mim, ela é mais sobre, tipo, peraí. Saber o que é o Quando eu não. sinto Sim. quando eu sinto é porque tem alguma coisa que talvez ali não seja bom, aquela pessoa, aquela situação, aquela proposta, ou enfim, Uhum, uhum. né? Não, e sem Então é dúvida, eu uma mais concordo. sutil. Concordo 100% com o que tu disseste. Eu também costumo dizer que quando é um talvez, é um não. Ou pelo menos é um não agora. Ainda não. Outra frase que funciona muito para os geradores, que eu também gosto, é: se não é um super sim, é um não. Que Exato. é isso que você está falando. É um É um ainda não. super. É isso mesmo. É. Ai, então, e aqui agora fazendo aqui um bocadinho a ligação com o negócio, como é que nós, empreendedoras, conseguimos alinhar, por exemplo, uma estratégia de negócio tendo em conta o nosso perfil do Human Design? Por exemplo, no que toca a criar uma marca pessoal. E se quiseres, podes usar o meu gráfico como exemplo, se ajudar. Uhum. É, eu diria que, a princípio, você devia, você, qualquer pessoa, Uhum. deve sempre pensar na estratégia do seu tipo áureo. Exato. Explico. Cada tipo, né, desses cinco que nós comentamos, tem uma estratégia inerente a esse tipo, uma estratégia de como atuar na vida, né, para que você fique alinhada e para que as coisas fluam para você. E eu acho que isso tem que ser 100% extrapolado para o seu negócio. Então, falando de geradoras e geradoras manifestantes, que nesse caso entram no mesmo grupo, a estratégia de vocês é responder a vida, responder Uhum. às oportunidades que aparecem, né? Então, como a gente comentou, a aura do gerador é uma aura magnética, uma aura envelopante, é uma aura que atrai. Então, vocês têm que confiar que as oportunidades, isso pensa em qualquer coisa, oportunidade de negócio, os parceiros corretos, as Uhum. clientes, né? Você tem que confiar que essas oportunidades vão chegar. E você está aqui para responder ao que chegar. E quando você responde, você se acende, né? Aquela coisa que a gente acabou de falar do corpo vibrar. O gerador se sente energizado, né? Aceso ao responder às oportunidades que a vida traz. E o seu papel é então cuidar da sua energia e fazer o que te traz satisfação. Uhum. E aqui a gente entra com um conceito muito importante também, que é o conceito de assinatura energética, que é aquilo que você sente quando você está alinhado. No caso da geradora e geradora manifestante, é satisfação. Então, o quanto mais você puder trazer satisfação para sua vida e também para o seu negócio, para Uhum. sua rotina com o seu trabalho, mais você vai estar alinhada e mais você vai atrair essas oportunidades mais alinhadas com você. Você responder e, enfim, para as coisas fluírem. Então, você responde sempre utilizando a sua autoridade. No seu caso, como comentamos, Sacral. sacral, né? Então, essa seria, acho que o principal, Uhum. você sempre, né? Pensar sempre na estratégia e autoridade do seu tipo. No caso, das projetoras, a estratégia das projetoras é esperar pelo convite. Uhum. E é um pouco diferente dos geradores, mas também vai na linha do. Não quer dizer, esperar, então eu vou deitar no Não vou sofá fazer e ficar nada, assistindo exato. Netflix e esperar a vida acontecer. Não, Claro. não é isso. Mas as grandes oportunidades das projetoras vão acontecer através de um convite, que elas devem esperar. Então, por exemplo,
uma estratégia de negócio, né, dentro do seu negócio é você fazer, por exemplo, uma vitrine no seu Instagram, por exemplo. E você espera pelo reconhecimento e pelos convites através. Você está mostrando isso Uhum. aqui, esse aqui é o meu dom, esse aqui é meu talento, esse aqui é o meu trabalho, isso aqui que eu faço. E a partir disso, tem que também. É sempre uma questão de confiar, né? Confiar que os convites certos vão chegar, as parcerias certas, as clientes certas. E não necessariamente é um convite formal, né? É, assim, no formato mais convencional que você pode imaginar um convite, né? Às vezes é um sonho pode ser um convite, uma ideia que alguém colocou numa caixinha do seu Instagram, aquilo pode ser um convite, né? Então, cada uma vai saber para si, né? No caso, as projetoras vão saber se aquilo é um convite. Uhum. Ah, no caso das manifestadoras, a nossa estratégia é iniciar e informar. É Ok. que dizem que é informar, mas quando você vai estudando mais a fundo o que é ser manifestadora, na verdade, a nossa estratégia é iniciar essas nossas creative urges, né? Essas urgências criativas, e o informar vem como uma estratégia de apoio, né? Então, o que a gente tem que fazer é, quando vier meu Deus, essa ideia, essa coisa louca que eu preciso de alguma forma trazer para o mundo, né? Que é o que a gente chama de iniciar. Eu preciso iniciar essa ideia. Uhum, uhum. Então, e o informar é avisar, pessoal, tô Vai criando isso acontecer. aqui, ó. Tô criando essa coisa aqui incrível, tá? Pronto. Ok. Não, entendeu? Sem esperar algo acontecer. Não, Sim. é assim, a gente tá aqui realmente para ir primeiro. E então, essa. Ah, eu não falei da assinatura energética da projetora, né? Que é a sensação de sucesso. E da manifestadora é a sensação de paz, né? Então, são essas sensações que a gente sente ao saber que está tudo certo. Uhum, uhum. E no caso das refletoras, que eu ainda acho os refletores assim seres muito enigmáticos, e eu conheci pela primeira vez refletores numa conferência de desenho humano que eu fui há umas 3 semanas aqui na Austrália. Não falei que eu tô na Austrália, né? Tô na Austrália. É, por isso é que a Laura está aqui com menos luz, porque isto é complicado arranjar aqui uma hora que funcione para as É, duas. Está do outro lado do mundo a viver o seu sonho na Austrália. pois é. E eu conheci pela primeira vez refletores. E são seres muito enigmáticos, né? Assim, que eu ainda estou aprendendo melhor, assim, o que são, como eles funcionam. Mas a energia deles desculpa, a estratégia deles é esperar um ciclo lunar completo Uhum. para tomar alguma decisão. Eles são Uau. seres muito mais, assim, acho que, não sei se é certo dizer passivos, não sei, né? De realmente observar, eles estão sempre absorvendo, né? E então eles têm que estar em lugares e com pessoas que fazem eles se sentir bem, né? Porque eles estão Uhum, sempre, a aura deles está sempre pegando amostras dos outros, então eles também têm que se proteger. uhum, E aí, assim, né? Voltando para um exemplo mais prático, né? Por exemplo, no seu caso, eu vejo sempre você demonstrando que você está se cuidando, você está se priorizando, fazendo coisas para si mesma, né? Eu gosto do que você põe o nutrir de dentro para fora, né? Que você sim, é um dos meus mantras. Então isso é satisfação pura, sabe, para uma geradora. Tá corretíssimo, assim, tá super alinhado realmente com a sua energia, né? Com o seu desenho e isso Claro que isso vai se refletir no seu negócio, né? Porque a gente sempre tem que cuidar primeiro da nossa energia, né? E eu acredito que um negócio feminino é exatamente isso. É você buscar primeiro o prazer, primeiro o cuidado, a nutrição, e Uhum, depois o dever, né? Depois o fazer, uhum, né? uhum. Então, isso vai bastante contra a lógica, né? É, Dessa nossa sociedade baseada numa energia masculina extrema de fazer, 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 né? Descansar é para os fracos, né? Produzem enquanto eles exatamente. dormem, aquela Sim, coisa crazy, completamente surreal. sim. Então, eu Exatamente. acho que isso É exatamente o vai muito. contrário disso que eu defendo. É, É por isso que eu digo que é um negócio no feminino. É um negócio, mas sem tu perderes a tua feminilidade e saberes cuidar da tua energia feminina e, acima de tudo,
equilibrar a energia feminina com a energia masculina, porque nós precisamos das duas para que aquelas ideias e aquelas Exatamente. intenções não fiquem só aqui no plano do papel, mas realmente a gente consiga trazer para a ação e manifestar aquilo que nós queremos, os nossos sonhos e fazer acontecer. Mas de uma forma Claro, equilibrada e sustentável. equilibrada. Exatamente. É saber é, quando o meu corpo está pedindo para descansar, eu vou entrar numa energia mais feminina. Isso aconteceu exatamente agora, nesta Uhum, presente semana. Eu senti necessidade e eu, por sorte, né? Por sorte não, por tudo que eu criei aqui na minha vida, eu pude me dar esse tempo de falar, quer saber? Eu vou ficar bem tranquila essa semana. uhum, E, de repente, num outro momento em que eu tiver uma creative urge, eu precisar colocar um projeto, eu vou saber recrutar a minha energia masculina e falar, agora eu preciso fazer. Vamos lá, uhum. mãos à obra, né? Então, é bem isso, é saber equilibrar, encontrar esse equilíbrio e recrutar cada uma dessas energias quando necessário. Ok, então, Lara, daquilo que estamos a falar, pronto, todas nós somos diferentes, temos estes diferentes tipos de perfis no Human Design. Como é que saber o nosso perfil nos ajuda a conhecer o nosso estilo de liderança? Eu acredito que são vários pontos no nosso desenho que a gente pode avaliar, assim, a gente pode estudar para entender não somente como a gente funciona, né, para o nosso, enfim, nosso autocuidado, mas também para trazer para o nosso negócio como empreendedora. Então, eu começaria olhando, primeiro que tudo, né? Depois de você conhecer o teu, como a gente já falou, tipo áurico, estratégia, autoridade, eu olharia para os centros definidos que você tem. Aliás, olha para todos os centros, né? Veja quais estão definidos, quais não estão, o que significa ele estar Uhum, definido ou não definido especificamente, né? Aquela energia. Depois eu olharia para os canais que você tem definido. O que são canais? Olhando para o seu desenho, você vai ver vários numerinhos. Quando um numerinho saindo de um centro é pintado, aquilo uhum, ali é uma porta ou gate, né? Se ele está pintado, ele está definido. Quando dois numerinhos se encontram, eles formam um canal. Então é disso que eu estou falando. Quando dois se encontram, conectando e ativando dois, definindo dois centros, né? Esses canais, eles falam sobre os nossos dons e talentos, né? Aquilo que a gente é, traz para o mundo, né? Aquele talento que a gente traz e que a gente até pode usar isso como instrumento no nosso trabalho, né? Como tema do nosso, talvez do nosso negócio, né? Ou uhum, uma ferramenta, enfim, cada uma vai saber como uhum, aplicar aquilo, né? Então, por exemplo, você, Nádia, você tem quatro canais definidos, né? Você tem o canal da aceitação, que fala sobre você sempre ter os fatos na ponta da língua antes de falar, fala sobre organizar o conhecimento e o pensamento lógico. Você tem o canal da inspiração, que você está aqui para ser criativamente diferente dos outros, é, pensar realmente de uma forma criativa e influenciar os demais. Você tem o canal da concentração, então você tem essa energia de trazer determinação, foco, concentração para qualquer coisa que você faça, inclusive influenciando um grupo de pessoas. Talvez se você trabalhar em grupo, trabalhar com outras pessoas, talvez você vai ser essa pessoa que vai trazer concentração para o grupo. E você tem o canal do julgamento. Os nomes, às vezes, são somente nomes, tá? O canal do julgamento, que é essa energia de melhorar os padrões do mundo ao nosso redor, uhum. realmente julgar o que tá bom, o que não tá, e fazer esses processos, né, de melhoria, sempre com esse objetivo de ajudar o coletivo. Isso aqui, claro, é só uma pincelada muito por Claro, cima, claro. né? Mas é só para um exemplo bem por cima para você entender um pouco assim, né? Como entender os canais, né? Então, estudar mais a fundo cada um desses canais e ver a energia, caraca, né? Essa energia está em Uhum, mim, então eu estou aqui para contribuir, né? Para trazer isso para os outros, né? Então, isso você pode aplicar no seu negócio. Aproveita, né, que você tem esses talentos que está ali disponível para você, né? E usa isso no seu negócio. Aí, esses centros desculpa, essas portas e canais, eles estão dentro de circuitos. Eu não vou entrar no sim. detalhe do que é,
Mas esses circuitos podem ser individual, tribal ou coletivo, né? Tem esses três tipos. E também é interessante entender qual é a predominância de circuitos que você tem, né? Porque dependendo de como for, de qual for a predominância, você pode apresentar esse serviço, né, no seu negócio de uma forma melhor. Não quer dizer que uma não vai funcionar de jeito nenhum e a outra, Uhum. mas assim, o que tem, onde você se sente mais confortável, né, na sua energia. Então, por exemplo, se você tem mais circuito individual, talvez funcione melhor para você fazer atendimentos um a um. Se Hum, você tem mais circuito tribal, talvez você queira construir ali uma tribo. Uma grupos. tribo Sim. é um grupo pequeno, não Uhum, é de milhões de uhum, pessoas, mas também não é um a um, né? Então, uhum, talvez uma mentoria em pequenos grupos funcione uhum, melhor para você. Ou se você tem circuitos coletivos, né, predominantes. Então, talvez você queira alcançar mais pessoas, é ali que você uhum. vai brilhar mais, né, se sentir mais em casa, né? Então, talvez fazer masterclass para mais pessoas, abrir grandes grupos de um produto, talvez um infoproduto, algo que abranja mais gente, entendeu? Essa é mais ou menos a lógica. Eu vi que você tem mais circuito coletivo, então fica aí uma dica, No né? meio, não é? Para Ok, você. super interessante, muito, muito, muito interessante mesmo. De repente, né? Por exemplo, eu não, eu tenho mais circuito tribal e coletivo, mais ou menos Uhum, em mesma proporção, e menos individual. E eu já cheguei a fazer atendimentos um a um, mas não é o lugar que eu me sinto mais confortável, por exemplo. Apesar uhum, de eu, né, eu gosto muito de estar ali, de ajudar, mas talvez para mim faça mais sentido fazer algo mais tribal ou coletivo, né? Talvez para você também, não sei, já que o seu eu acho que é bem mais forte mesmo. Eu dei uma olhada aqui rápida. O seu é bem mais forte o coletivo mesmo. uhum. Não fazia Outra ideia. coisa que eu olharia, perdão, Não fazia ideia, mas acho muito interessante é, para nós também pensarmos nos serviços que podemos criar, não é? e outra coisa que eu olharia também é a porta do seu sol consciente. Vamos lá. Quando você está no seu gráfico, você está com ele aberto? Ah, tenho aqui no telefone, sim. Você vai na coluna da direita, que é chamada de personality, né, de personalidade. Sim. O Sol é sempre o primeiro planeta ali que está lá no topo, tanto do lado direito quanto esquerdo, mas no caso nós estamos olhando para o consciente, então é o lado da personalidade. O número maior que está ali, no seu caso, é o 18. Isso quer dizer que Uhum, o Sol está ativando a porta 18. Então, o nosso Sol consciente, assim como na astrologia, né, o Sol é o astro ali com mais, né, o que mais representa a nossa essência, né, é a luz, é o tudo, o fogo, né, uhum, a origem de tudo. Então, o Sol, ele representa a maior parte, né, da expressão, dizem 70% da expressão da nossa energia. Então, assim, estuda, né, recomendo que cada pessoa pegue realmente qual é a porta que está no seu Sol consciente, leia, estude a fundo o que significa essa porta, qual a energia dessa porta, porque grande parte disso é o que você está expressando, entendeu? É o que você está trazendo para o mundo. Atitude e curiosidade, né, a sua porta 18 é a porta da correção ou o otimizador, que na vibração mais alta, né, porque lembrando, né, tudo um espectro de potencialidades, né? É a energia da mente lógica, de cura, cria melhoramentos, corrige, integra, uhum. é, tem visão clara sobre as coisas, enxerga um potencial de cura em todas as coisas, né? Em contrapartida, na vibração mais baixa, né? Porque a gente pode estar nas duas vibrações, é uma energia de julgamento, de se sentir inferior ou superior, muito autocrítica, espírito de vítima, crítica ao extremo, perfeccionista, né? Então é muito interessante você sempre ver as duas vibrações, né? E ler a fundo sobre a energia dessa porta, porque é uma energia que está ali disponível para você trazer Uhum. para o mundo, né? É para realmente sua maior expressão ali está Sim. nessa chave aí do seu desenho, digamos assim. Isto Aí, realmente. por último.
Pode falar. realmente é um mundo e há tanta coisa aqui no gráfico e podíamos falar sobre isto para sempre, mas já estamos aqui há muito tempo, também para não ficar aqui um episódio gigante e as pessoas que depois quiserem saber mais também têm a oportunidade de fazer uma sessão de Human Design contigo, que já vamos falar sobre isso. Mas, Laura, ias dizer alguma coisa aqui só para terminarmos e depois tenho aqui duas perguntinhas que eu faço a toda a gente. Mas desculpa que eu interrompi, tu ias dizer alguma coisa, portanto, só para aqui para terminarmos. Eu ia só fazer uma última pontuação, que uma última coisa que eu recomendaria de você estudar para trazer para sua vida pessoal e para o negócio é de entender a sua cruz de encarnação, que tem esse nome estranho, mas é por meio da cruz de encarnação que a gente consegue ver o nosso propósito. Ah, Só que ela fala numa linguagem um pouco mais. Lembra que eu falei que o desenho mantém uma linguagem às vezes estranha, meio que você não uhum. entende muito bem. Então, a cruz de encarnação, eu até hoje tenho um pouco de dificuldade na hora que eu leio a minha, eu falo, que será que ele O que é que quis dizer? significa? Mas Sim. é o que dizem que ao você viver o seu desenho, né, como a gente fala, viver o seu desenho, você incorporar essas, esses aprendizados e você realmente aprender a ler a sua energia, aprender a dizer não quando é não, aprender a dizer sim quando é sim, aprender a descansar quando precisa descansar e etc, etc. Dizem que ao você viver plenamente o seu desenho, você já meio que entra nesse propósito, porque é o que se acredita, né? Que a gente está aqui para viver essa experiência, né? É a Uhum. essência do desenho humano. Então, a cruz de encarnação tem esse nome estranho e fala de propósito, mas no fim das contas é algo que dizem que ao você viver o seu desenho, você naturalmente Viva o vai propósito. viver esse propósito que está descrito na sua cruz de encarnação. E onde é que a gente vê aqui a cruz da encarnação no mapa? Tá também no mesmo lugar descritivo, eu não sei em qual site você tá, mas se você for naquela parte de propriedades, onde fala por escrito, tipo generator, Uhum. strategy to respond, nananana, vai ter ali um incarnation cross em Ah, sim, inglês. sim, sim, já vi, já Aí vi. as- é, Ui, meu essa Deus. é, Então, o que é quer um, dizer? é, O meu diz Right Angle Cross of Service. O que é isto? é, então, é aí que eu nem saberia Sim. te resumir. É algo que você precisa sentar, ler, digerir, e talvez daqui a um tempo de novo. É um estudo que vai sempre te acompanhando, assim, né? Sim. Sempre aos poucos você vai integrando um pouco mais. Mas eu queria trazer pelo menos esse nome para Uhum. saberem que existe isso, entendeu? Que é um outro aspecto que existe dentro do desenho humano que pode conversar também com a questão do empreendedorismo, né? Já que acredito que é muito do feminino você querer trabalhar com o seu propósito, né? Para Claro. você Sim. Um trazer negócio com realmente, propósito. Sim. exato, uma das suas potencialidades, né? Uma das suas potências, né? Então, eu quis trazer isso por isso, assim, para fazer essa conexão. E é interessante porque nós, ao lermos estas coisas, eu acho que se calhar o significado que atribuímos hoje pode ser diferente do significado que vamos atribuir daqui a 5 anos, porque para mim o propósito não é uma coisa fixa, é uma coisa que vai mudando, porque os nossos interesses vão mudando e nós próprios vamos mudando ao longo da vida. Portanto, é também a forma como nós interpretamos o que está escrito, não é? Uhum. É. Olha, Laura, eu acho que dá para ver e é para contagiante o teu entusiasmo aqui a falar sobre este tema. Pode ser que a gente volte aqui com um tema mais específico aqui com o Human Design, mas hoje vamos encerrar por aqui. E há aqui duas perguntinhas que eu faço sempre aos nossos convidados, e uma delas é: o que é que Feminino em Foco significa para ti? Para mim seria me priorizar, conhecer o meu desenho, entender como a minha energia funciona, respeitar os meus ciclos, Uhum, honrar os meus momentos de descanso, principalmente porque eu sou um ser não sacral, uhum, estabelecer os meus limites, aprender a dizer não e deixar de ser uma people pleaser. uhum. Tinha Tão bastante esse difícil para problema. tanta gente, sim.
escutar a minha intuição, porque realmente a minha intuição ela é muito forte e ela fala comigo, e eu percebi que por muito tempo eu não escutei minha intuição, né? Por estar desconectada da minha. Por não ter o meu feminino em foco, Sim. priorizar a minha saúde, minhas relações, buscar equilíbrio, porque eu não acho que é sobre ir para um extremo, né, da energia feminina. Eu acho, como nós já comentamos, né? Eu acho que é tudo buscar um equilíbrio. E eu acredito que dentro de um negócio isso tenha que estar presente, tudo isso, essa priorização, esse descanso. E também se abrir, né, para receber, permitir ser vista, isso também é muito feminino, né? Permitir ser vista, se vulnerabilizar e, e saber recrutar minha energia masculina quando necessário, mas lembrar que eu sou, né, essencialmente mais feminina, enfim, Uhum, é isso. uhum. Uau, que incrível. Eu acho que eu não dava uma definição melhor do meu próprio podcast. É exatamente isso. Laura, então, olha, e estás pronta para espalhar magia? Tá prontíssima. Nasceste pronta? Então, olha, e se aqui as pessoas que nos estão a ouvir quiserem fazer uma sessão de Human Design contigo, como é que elas te podem contactar? Elas podem me mandar uma mensagem no meu Instagram, arroba Sete Cantos do Mundo, o sete é numeral. Uhum. Vou deixar também Por depois nas enquanto notas. se você puder deixar também na Sim, sim, descrição, eu sim. tenho um link direto para um formulário para deixar os dados, né, de Hum, contato. Se não, pode me dar sim, um sim, sim. alô ali no Instagram também, que eu posso. Não sou muito boa em responder, porque não é a minha estratégia. Responder me drena, me cansa, então eu às vezes demoro. Eu Uhum, respeito a uhum. manifestadora aqui, que não está feita para responder, mas não, brincadeiras à parte, pode me dar um alô lá, que eu sou super, como vocês podem ter percebido, entusiasta do assunto e Uhum. eu vou adorar ajudar e iniciar quem quiser ser iniciado nesse assunto. Neste processo. Sim, eu vou deixar depois então nos links do episódio os links para os sites gratuitos da internet, onde podes fazer o Human Design, o Instagram da Laura e o teu link do teu formulário, que assim se calhar também é mais fácil da pessoa entrar logo em É, contato. pode ser. E é isso. Muito obrigada por estares desse lado. E obrigada, Laura, por vires aqui falar connosco hoje. E qualquer questão, qualquer dúvida, podes também mandar-me uma mensagem ou mandar uma mensagem à Laura. Estamos aqui para vos suportar, vos guiar nesta vossa jornada. Até ao próximo episódio. Muito obrigada. Muito obrigada e até mais.